teríamos o Lanterna Verde, John Stewart no Snyder Cut, nós já sabemos. Mas como seria essa cena e qual o contexto dela, qual os bastidores dela, o que aconteceria nela e por que ela foi cortada? Eu sei que você quer saber, eu já quis saber disso, procurei tanto, mais tanto, e no decorrer do tempo a gente vai tendo tantas informações que agora eu tenho exatamente o que aconteceria nessa cena. Então, se você quer saber, vem comigo agora. Fala galera, aqui é o Alice e você está no Snyder Verso e hoje a gente vai chegar com tudo. Vou chegar estralando meus joelhos para explicar para vocês tudo o que acontece na cena do Lanterna Verde que foi cortada do Snyder Cut, quem era o ator, como foi feito isso, qual era a ideia inicial, qual foi a ideia final pouco antes do lançamento do Snyder Cut e o que aconteceu que não deixou com que essa ideia se concretizasse. O motivo você já deve saber, mas por educação eu vou contar de novo. Bom galera, para começar nós vamos começar do começo, tá? O ator que iria interpretar o Lanterna Verde, John Stewart, seria o ator Wayne T. Carr. Esse ator que nós estamos vendo aqui na tela, Wayne T. Carr, é um ator um pouco desconhecido, já é ator em diversas peças de teatro, filmes indies. Ele é um amigo do Ray Fisher, que interpreta o Cyborg, e o Cyborg que fez o meet entre ele e o Zack Snyder. O Zack Snyder se apaixonou pelo cara, curtiu e convidou ele para ser o John Stewart. Então a gente tem as fotos dele aqui. Esse é o ator, vocês podem ver que o cara é gigantesco, o cara é forte mesmo, irmão. E ele tem o olhar mais John Stewart que a gente viu nas animações do Liga da Justiça Sem Limites, sabe? Ele tem o olhar John Stewart, corta o cabelinho, faz ali, vocês vão ver como é que ele vai ficar, porque tem a foto também dessa cena, tem diversas coisas dessa cena aqui, e a gente vai mostrar pra vocês. Então como é que essa cena foi filmada? Como vocês podem estar vendo na minha tela, tem o Wayne T. Carr e o Zack Snyder filmando essa cena num fundo verde, tá? O Wayne T. Carr tá usando traje mocap, ou seja, um traje de rastreamento de movimento, porque a roupa inteira dele vai ser CGI. Aí vocês vão dizer, porra, cara, mas, ô Alice, já teve o filme do Lanterna Verde, escrito pelo Geoff Johns, aquele Cobra, todo CGI e não foi legal. Cara, mas é que nós estamos falando de Zack Snyder, né, mano? Todos os filmes do Zack Snyder, o CGI é impecável, não dá pra negar isso. Mas o mais engraçado e a curiosidade mais absurda de todas é que, beleza, eles estão gravando, aqui tem as cenas deles gravando, ó. Ele pegando o anel, olha ele com o anel ali, ó. Tá vendo como ele ficaria na câmera aqui? Absurdo, insano. Só que isso é o mais insano. Isso é o mais insano. Vocês vão me perguntar, mas Alice, o que é isso? O Zack Snyder simplesmente gravou a cena do John Stewart na garagem da casa dele. Isso é a garagem da casa do Zack Snyder em Pasadena. Inclusive, acredito que essa garagem não exista mais, porque essa área foi totalmente contaminada por chamas. Lá é no Los Angeles com os incêndios que estão ocorrendo, então, infelizmente, né, eles conseguiram sair todos lá da casa, mas provavelmente o material se perdeu, mas o material a gente recupera, né? O que importa são as vidas das pessoas. Mas voltando ao assunto, eles gravaram simplesmente na garagem do Zack Snyder, cara. Aí vocês vão me dizer, cara, como assim, Alice? Então vamos lá, só uma recapitulação geral. O Snyder Cut era o Liga da Justiça que o Zack Snyder queria fazer, correto? Correto. Quando o Zack Snyder estava lá em 2017, aconteceu tudo o que aconteceu com a filha dele, ele já não estava mais afim de ficar brigando com o estúdio para colocar as coisas que ele tinha filmado. Claro, tinha uns bits and pieces que ele precisava gravar, tipo, ele precisava gravar a cena do Harry Lennox, que é o General Swanwick, se transformando no Caçador de Marte. Ele já tinha toda a cena da Marta, ele só precisava da cena do General Swanwick, que ele ia fazer em Los Angeles, como ele mesmo disse. Só que aí, como ele saiu da produção, ele não gravou essas tomadas curtinhas que ele precisava fazer. A mesma coisa foi com Lanterna Verde. Toda a parte do Bruce Wayne, toda a parte do Ben Affleck já estava gravada, que foi gravado lá em Londres durante as gravações da Liga da Justiça em 2016. Então só faltava a parte do Lanterna Verde. Num primeiro momento, seria colocado Kilowog e Thomas Ray a aparecerem no final de Liga da Justiça, isso lá em 2016 na época. Só que no meio das gravações foi mudado e o Zack Snyder queria incluir o John Stewart. E aí seria John Stewart e Kilowog, ou Thomas Ray e tal, mas o John Stewart seria quem falaria com o Bruce. Então, eles foram lá, gravaram as cenas com o Ben Affleck à noite no Reino Unido, onde eles construíram toda aquela a casa do lago do Batman, e foi lá que foi gravado presencialmente, correto? Ah, Alice, então quer dizer que aquela cena final do Bruce falando com o Caçador de Marte, a parte do Bruce é a que foi gravada em 2016? Não.
A parte do Bruce com o Caçador de Marte foi refeita com o Ben Affleck quando ele veio pra fazer as cenas do futuro apocalíptico. Então olha só, pra ficar bem fácil de entender, o Snyder Cut foi anunciado, certo? O Zack Snyder tinha todas as filmagens. Ele só queria incluir a cena do futuro apocalíptico. Então ele chamou Ben Affleck, Jared Leto pra fazer o Coringa, o Exterminador, Ezra Miller, Aquaman, a Mera, né? E o Cyborg. Só esses atores que ele gravou, inclusive, na garagem da casa dele também, a cena do futuro apocalíptico. Então ele chamou esses atores pra gravar essa cena que ele... Pô, já que eu não vou ter outra chance de fazer a continuação do meu filme, eu vou pelo menos dar um gosto pras pessoas do que poderia ter sido, sabe? Então ele fez essa cena. Só que nesse meio tempo, a Warner não permitiu que ele deixasse essa cena do Lanterna Verde no filme. Não permitiu. O Walter Hamada, que era quem tava na época, brigava com o Zack Snyder na reunião, e o Zack Snyder quase ameaçou não lançar nenhum Snyder Cut, porque a ideia do Snyder Cut não era limitar o que o Zack Snyder poderia ou não fazer, até porque isso já estava programado para ser feito. Então ele ficou pistola, sabe, com o que o Walter Hamada fez. E o Walter Hamada disse, não, que a gente vai fazer uma série dos Lanternas. No fim, essa série nunca saiu do papel. Talvez só saia do papel agora com o James Gunn, mas nunca saiu do papel. Porque eles disseram, não, a gente vai fazer essa série agora para 2022, e não lançaram em 2022, nem gravaram, nem fizeram cast nem nada. Então foi muito mais pra uma birra comercial do Walter Hamada, briga de ego, até porque tava tendo toda a treta do Ray Fisher com o Joss Whedon e com o Walter Hamada. Então o Zack Snyder gravou essa cena, e quando eles olharam o filme e viram que essa cena tá no filme, eles disseram, não, vai tirar. E o Zack Snyder foi pra casa, pensou, ficou pistola, voltou e disse, não, ó, a gente já tem o Caçador de Marte, então queria colocar o Caçador de Marte aí. E aí os caras, não, porque veja bem, não sei o que, ele disse, ó, meu, é um é o outro, cara. Pô, pelo amor de Deus, a cena do Lanterna Verde já tá pronta, toda a parte do Ben Affleck já foi gravada lá no Reino Unido em 2016, só falta a cena do Lanterna Verde, vocês não querem deixar, eu vou botar o Caçador de Marte. E aí os caras deixaram. Beleza, esse é o contexto geral. Agora, o que seria essa cena? A gente tem as primeiras imagens aqui. O Zack Snyder, ele postou no Natal, se eu não me engano, de 2020, acredito que foi, ou... o Natal de 2020, eu acho. Ou de 2021, tá? Eu não me lembro exatamente. Mas ele postou essa foto. Feliz Natal, Batmobile. Que é o Batmóvel. E o Batmóvel está na neve. E tem uma aurora boreal verde lá no fundo. Fixem bem essa imagem que vocês estão vendo, tá? Que eu já vou voltar nela. Essa daqui é a arte conceitual do Wayne T. Carr como John Stewart. Isso é uma arte conceitual, não é a cena do filme, tá? Então aqui a gente tem ele como John Stewart. Olha que maneiro a roupa, o design da roupa dele, o traje. Nossa, tá absurdo. E isso é a arte conceitual que foi feita, tá bom? Agora nós vamos para a segunda informação. Mais ou menos como seria a cena, seria assim, ó, o Bruce vendo o John Stewart e o Kilowog. Só que no final das contas, quando ia sair o Snyder Cut e o Harry Lennix já tinha aparecido como Caçador de Marte, a ideia do Zack Snyder é, eu vou colocar o John Stewart e o Caçador de Marte no final do filme pra avisar o Bruce Wayne. Então os dois, que são um é alienígena e o outro já tá na Tropa das Lanternas Verdes, sabe que existe vida fora da Terra e tal, ele e o Caçador de Marte iam chegar juntos no final pra avisar o Bruce sobre a equação antivida. E isso ainda iria acontecer com as gravações que foram feitas com o Ben Affleck lá de 2016. Fixem bem isso daí. Porque o Ben Affleck gravou quando ele tava forte, gigante, lá em 2016, essa cena que ele ia encontrar o Lanterna Verde. A arte conceitual da cena é essa. Então, o Lanterna Verde chegaria, o Bruce sem camisa aqui na parte de fora, na área externa da casa. À noite, ele encontraria o John Stewart, Lanterna Verde. John Stewart avisaria sobre a guerra que está chegando, que eles foram avisados, os Lanternas, e foram mandados para a Terra, porque o Darkseid estaria vindo, etc. Aquela coisa de equação antivida, ia ter alguns outros hints à Liga da Justiça 2 e tal, que não aconteceram. Mas a cena seria à noite. Você deve lembrar que a cena que a gente viu foi feita no entardecer com o Caçador de Marte. Essa daqui é a foto do oficial, não é arte conceitual, é a cena do filme, é uma capture do filme, da cena que foi cortada do John Stewart com a sua roupa. Mano, olha esse CGI, olha essa qualidade dessa foto. Tá insana, meu, tá insano isso daqui. Insano demais. O cara gravou isso na garagem da casa dele.
essa seria provavelmente a cena, uma das cenas finais, e o filme acabaria com a cena do Jon Stewart voando pra longe. Mano, vocês podem imaginar uma coisa dessa? Agora, pô, Alice, por que você pediu pra eu guardar aquela foto do Batmóvel na neve? Porque essa cena, meus queridos, ela aconteceria na neve. Aqui atrás, atrás dele, atrás do Jon Stewart, vocês podem ver que tá meio branquinho. Tá tudo meio branquinho, certo? Lembrando, a casa do Bruce Wayne, ela fica de frente para o lago, correto? Correto, Alice. Aqui, meus garotos, a gente tem a cena do Batmóvel na neve, com o lago aparentemente congelado, ou perto do lago congelado, e o Batmóvel aqui. O que aconteceria? A cena começaria mostrando o Batmóvel, mostrando a casa do Bruce Wayne no lago à noite, e depois o Bruce Wayne acordando do pesadelo, etc. Não sei se que eu saiba ele acordaria do pesadelo, mas ficaria mais implícito que é por causa da viagem no tempo do Flash, para nos dar mais um hint de que, beleza, sempre quando o Flash volta no passado, o Bruce começa a ter esses lampejos da outra realidade. Sempre que o Flash faz alguma viagem temporal. Isso aconteceu em Batman vs Superman, o Flash fez a viagem temporal, ele teve as visões do futuro. No Snyder Cut, ele fez a viagem no tempo retrocedendo 6 segundos e logo depois, alguns dias depois, o Bruce teve a visão. Então sempre que o Flash faz isso, isso acaba respingando de forma temporal ou multiversal no Bruce Wayne. Então essa cena aconteceria e aí depois a gente teria o Bruce encontrando o nosso querido Lanterna Verde, Jon Stewart, cara. Vocês podem imaginar isso? Essa cena, essa é a foto oficial divulgada pelo próprio ator. Ele disse que o Zack Snyder permitiu que ele divulgasse e ele divulgou. Mano, pra vocês terem noção, o Bruce, ele iria acordar daquele pesadelo. Ele iria ver que tava alguém se aproximando, uma luz verde enorme. Ele ia enxergar o Lanterna Verde Jon Stewart e o Caçador de Marte. Os dois iriam conversar com o Bruce Wayne, iriam avisar ele sobre a guerra. A conversa seria mais séria do que a gente teve no filme. No filme foi regravado toda a parte do Bruce Wayne. Por que foi regravada a parte do Bruce Wayne? Porque primeiro, eles gravaram a cena do Bruce à noite. O Bruce sem camisa, fora da casa lá. Ben Affleck sem camisa na parte externa da casa à noite, com o lago congelado e etc. Então teria muitas modificações visuais. Beleza, isso é corrigido com CGI? Sim, mas é um pouco caro de fazer isso. E além disso, tinha vários trechos do diálogo que remetia ao Lanterna Verde, remetia ao Darkseid, remetia a outras coisas que não iam condizer quando fosse só o Caçador de Marte que iria aparecer. Então eles tiveram que regravar toda a cena do Batman do Ben Affleck. Então eles aproveitaram que o Ben Affleck foi gravar a cena do futuro apocalíptico. E aí o Zack Snyder gravou com ele esse reshoot da cena que eles tinham a intenção de mostrar no final do filme. Então, pra vocês entenderem a linha do tempo, primeiro, quando foi idealizada essa cena, no primeiro rascunho de roteiro, seria o Thomas Ray e o Kilowog, de acordo com o roteiro vazado de Liga da Justiça lá em 2017. Então seria o Thomas Ray e o Kilowog. Até porque a gente vê, vocês podem estar vendo aí, o Kilowog morto quando aparece o Cyborg tem as visões do futuro apocalíptico, quando ele faz contato com a caixa materna mostra pra ele, aparece o Kilowog morto, furado no peito, assim, provavelmente foi com os raios do Superman, e ele está ali deitado perto do hall da Liga da Justiça. Então, vocês estão vendo a foto aí. Então, o Kilowog estaria confirmado nesse universo, né? Então, é muito louco saber que isso foi rejeitado justamente por causa de ego, cara. Porque o Walter Hamada era um desgranido, velho. Não prestava aquele cara, ele não valia um centavo, entendeu? Ele não queria colocar o Henry Cavill, queria substituir pela Supergirl, ele não gostava do Henry Cavill, ele queria mudar tudo, entendeu? Nenhum dos filmes que ele lançou deu certo, desde Birds of Prey até Shazam 2 e até Flash, que começou a ser feito quando o Walter Hamada ainda estava na presidência da DC. Então, a gente pode ver que uma semana antes de sair o Snyder Cut, teve uma entrevista dizendo que eles não iam fazer continuação do Snyder Cut, não importa o quão sucesso fosse. Então você vai me dizer que isso não é birra? É claro que é. Mas é uma coisa que a gente tem que aprender a conviver e ver o que poderia ter sido. E no vídeo que vocês viram de entrada, é o vídeo do Mr. Vega oficial, que fala sobre a cena. Ele fez uma recriação em 3D, então ele criou um modelo em 3D do Ben Affleck, um modelo 3D do Wayne Carr,
do ator do Jon Stewart, e fez essa cena em 3D, assim como eu trouxe aquele vídeo da Mulher Maravilha sendo apunhalando o Superman como deusa da guerra. Então foi ele que fez toda a arte em 3D. Eu mantenho um contato com ele via Instagram, o cara é demais. E esse é o vídeo dele que vocês viram aí, vocês provavelmente estão vendo agora. Então a gente tendo uma amostra do que poderia ter sido. E com certeza, cara, no futuro a gente vai ver essa cena, seja por fã, como o Mr. Vega oficial fazendo, seja pelo Zack Snyder lançando, ou seja por IA, porque a gente vai conseguir o que a gente quer. A gente já conseguiu uma vez e a gente vai conseguir de novo, e ninguém vai nos parar. Não vou desistir, nem vocês. Então muito obrigado a todo mundo que curtiu esse vídeo, que tá curtindo o canal, que tá se inscrevendo. Se você gostou desse tipo de conteúdo e quer que eu traga mais, cara, se inscreve. Por favor, deixa um like, não custa de nada, me ajuda muito, rapaziada. E, cara, eu adoro trazer esse tipo de conteúdo e espero que vocês gostem também. Mas assim, ó, eu vou ter que ficar por aqui agora, eu tenho que dormir e amanhã, segunda-feira, é dia de São Pega e você tá vendo esse vídeo ao meio-dia. Espero que você esteja muito bem também. Sucesso, abraço, paz e valeu!